Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Aliás, começamos a 4ª temporada a 1000 por hora, tá tudo muito maravilhoso. O nosso episódio de estreia foi muito incrível e esse também vai ser um episódio sensacional. A gente vai falar sobre tecnomagia e a gente vai expandir bastante as possibilidades e as perspectivas de vocês, praticantes, estudantes ou observadores. O Caio é um cara, assim, muito inteligente e com uma bagagem, assim, muito bacana. A gente tem muitas ideias em comum e o nosso papo é sempre muito produtivo para mim, porque eu aprendo muita coisa e eu passo a ver o mundo de uma forma mais ampla e diferente. Eu espero que vocês, tenham essa mesma impressão e eu preciso dar 2 recados. O primeiro é, o próximo Páginas Abertas é agora, no dia 2 de fevereiro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre calendário mágico, a gente vai falar sobre eventos, datas que a gente observa no nosso dia a dia. Então, se você é devoto de algum santo, ou de algum orixá, ou de alguma divindade, né, e celebra esses momentos, né, a gente quer relatos sobre isso. Ou se você, de alguma forma, observa as estações do ano, observa a roda do ano, né, Rodrigo, eu não observo a roda do ano toda, mas eu faço alguma coisa toda vez que entra um solstício ou um equinócio, beleza, a gente quer relatos sobre isso também, né, quais são os rituais que vocês fazem, para abertura de caminhos, de celebração mesmo, de alguma forma um preparo, ou então no seu aniversário, né? É uma data especial, você costuma fazer alguma coisa diferente, né? O que você costuma fazer para ganhar poder pessoal ou para, às vezes, cortar laços, né? No final do ano, no Réveillon, né? A gente costuma fazer uma limpeza, a gente costuma deixar tudo que a gente não quer para trás. Então, como é que são as experiências com isso? Você já fez alguma coisa que deu muito bom, né? E que você decidiu repetir todos os anos, né? Eu escolhi esse tema porque eu estava escutando muito dos meus pacientes falando assim: não, Rodrigo, você ensinou um ritual de cartinhas no ano passado que eu fiz e que deu tudo muito certo, eu vou fazer esse ano de novo. Eu falei, putz, que legal, o pessoal tá tendo muitos bons resultados. O que mais que as pessoas fazem por aí e que a gente pode trazer para dentro do Diário Mágico, para dentro do Páginas Abertas, para a gente observar? Então, a ideia é isso, assim, a gente falar de eventos marcantes, de dias de divindades, né, daquilo que a gente faz em relação ao nosso calendário, como que a gente se programa e se planeja ao longo do ano. E vocês vão ver que tem muita coisa para ser dito sobre isso e que vai virar algumas chavinhas por aí. E se esse é o Páginas Abertas de fevereiro, o primeiro do ano, então em março a gente vai falar sobre elementais e encantados. Então a gente vai falar dos elementais clássicos, né? Gnomos, silfos, ondinas e salamandras, né? A gente vai falar de alguns outros elementais, mas a gente vai expandir isso para falar de encantados em geral. Então, espíritos das plantas, espíritos dos cristais, seres que não encarnam e que se manifestam mediunicamente, seja na Umbanda e no Candomblé, sejam em outras tradições. Então, todos esses relatos, eles também são bem-vindos. Vocês já podem começar a mandar, a gente vai coletar isso tudo, e aí no dia 1º de março a gente tem então a 2ª edição do Páginas Abertas de 2024, tá? Os relatos eles podem ser mandados para o DDD 31 97537 5123 ou então no contato @diariomagico.com.br. Tá tudo aí na descrição do episódio, você consegue encontrar fácil. E bom, se você está gostando do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda imensamente. E é isso, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas,
para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Caio Chagas. Caio, a gente já conversou outras vezes, você já esteve lá no Vortex Caoscast comigo, mas nesse projeto agora é a primeira vez, então, cara, seja muito bem-vindo, que bom que você aceitou esse convite, cara. Aí sim, é nóis, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço por você ter me chamado. Pô, muito bom, cara, muito bom. Eu tenho uma série de coisas que eu quero ouvir de você, né, nessa relação com magia, com tecnologia, com um monte de projetos que eu já sei que você desenvolve e tudo, mas eu gosto sempre, assim, de começar escutando a trajetória do convidado, né, Caio? Como é que foi, assim, a sua aproximação com magia, com esoterismo, com espiritualidade, né, se isso foi através de família ou não, e como é que você enxerga isso, né? Eu, por exemplo, tenho uma distinção muito clara do que é magia, do que é espiritualidade, mas tem gente que enxerga isso tudo integrado e tal. Como é que é isso pra você, cara? Como é que é a sua história? Como é que você costuma se apresentar para as pessoas que não te conhecem? Conta um pouquinho, né, dessa sua experiência aí, dessa trajetória sua. Não, tá, legal. Eu é muito engraçado. Eu normalmente eu não me apresento, eu não me defino como algo, Aham. né, para as pessoas. Mas é perceptível como aos poucos todo mundo que aprofunda, né, algum tipo de contato comigo acaba me definindo da mesma maneira, Hum. né? E é muito interessante, porque assim, eu digo assim que eu nunca. É o contrário do Alan Moore, né? O Alan Moore, ele chegou um dia, ele se declarou mago, né? Sim. Eu não me declarei mago, eu fui declarado mago por terceiros, Ah, né? Repetidas tá. vezes. E especificamente o mago, né? Teve até mais para frente eu chego nessa parte, mas teve um breve momento em que eu me identificava mais como bruxo. Boa. Mas essa foi antes de eu descobrir que eu sempre fui um mago, né? Ah, Antes de eu perceber, né, pelo olhar de outras pessoas, né, que meu caminho tem sido esse desde o que começo. legal. Tá, tá. Porque como é que começa isso? É infância? Ou não? Ou é na adolescência? Como é que é essa trajetória? Vamos lá, desde criança, né, assim como quase todo mundo, eu fui criado, né, num lar cristão, Uhum. especificamente católico. É, E a minha família, né, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, sempre tiveram uma relação com o catolicismo que eu vir a perceber que é uma relação muito, muito, muito magística. Uhum. Né? A minha mãe, ela sempre relatou, né, conversas com anjos, assim, num contexto, né, de conversa mais privada, né, claro. A minha avó paterna sempre, materna também, né? Meus avós sempre tiveram aquele tipo de devoção de visitar o Uhum. cemitério no Dia das Almas e rezar pelas almas que estão no purgatório, né? Toda segunda-feira. O... Minhas duas avós, tanto materna quanto paterna também, elas sempre estiveram dentro de ordens leigas, né, da Igreja Católica, né? No caso, minha avó materna, paterna na Ordem de São Francisco, né, e minha avó materna na Legião de Maria, Olha, né? tá, tá. Que inclusive é muito importante para esse trabalho da minha avó na Legião de Maria, meu contato com as orações da Legião de Maria foram muito esclarecedoras, foram muito esclarecidas quando
eu comecei a pesquisar sobre a Kabbalah e a Shekinah, né? O Cântico dos Cânticos, enfim, tudo. Eu sempre acabo chegando numa significação ou ressignificação do passado com base no meu contato, nas coisas que eu estou tendo contato hoje, né? Então, assim, meu contexto foi esse, um contexto católico, né? Mas um catolicismo extremamente magístico. Sempre muito, assim, do tipo de usar água benta de usar água benta quando alguém tem um sonho ruim, sabe? Cara, eu acho isso muito legal e muito valioso, porque, de uma certa forma, essas religiões tradicionais, elas conferem pra gente uma fundamentação e uma cosmovisão que dificilmente ela pode ser replicada se você não tem uma referência prévia, né? Então, quando você tem assim a possibilidade de ter contato com um sistema e com pessoas que praticam ele de forma né, fiel e que conseguem observar esses dogmas, e isso fica claro, é mais difícil depois de você ir ajustando a sua cosmovisão do que quando você renega isso tudo e deixa de lado e não quero saber e vou fazer magia pela minha própria conta. Faz sentido isso pra você ou não? Faz muito sentido para mim, inclusive assim, eu ainda adiciono mais uma camada aí, que é a questão de a religião de nascimento, né, principalmente quando você é criado numa família que ela é realmente religiosa, né, aquilo faz parte do dia a dia. A religião de nascimento, você não tem como se dissociar completamente dela. Hum. E eu acredito que as pessoas que tentam fazer isso, elas se tornam até mais vulneráveis às manifestações sombrias daquele tipo de religiosidade, Legal. né? Boa, gosto. Para citar um exemplo, alguns exemplos que eu acho bastante claro, né? É muito comum, né? A pessoa que cresce no cristianismo, ela precisa se libertar da culpa cristã, Sim. né? E ela faz isso através da rejeição daquela religiosidade como um todo. E não só assim, vou parar de frequentar, não. Ela começa a tentar conscientemente a se opor, Isso. né? E nessa oposição consciente, ela está ampliando a problemática que fez ela querer se afastar em primeiro lugar, né? Por oposição, ela está fortalecendo aquilo dentro dela mesma, né? E isso ocorre coletivamente também, né? Toda coisa de imanentização do eschaton, né? De a pessoa procurar um fim da história, um fim do mundo, uma grande revolução, uma guerra que acabe todas as guerras, que ocorre muito dentro, né, de um pensamento secularizado, ela não deixa de ser uma expressão mal compreendida do fim do mundo cristão, né, do eschaton, né? Como uma narrativa apocalíptica, tipo? Isso, exatamente. A rejeição total e completa da realidade atual e a necessidade de transformá-la de forma radical, custe o que custar, né? Esse é um afeto cristão, é um afeto milenialista, né? É exatamente o mesmo tipo de afeto que leva as pessoas a quererem apressar o fim do mundo para a segunda vinda de Cristo, né? A pessoa deixa de acreditar na segunda vinda de Cristo, mas ela não deixa de sentir a necessidade pelo fim do mundo. Nossa, sim, porque culturalmente aquilo dele tem implícito, ainda que o dogma ele não seja praticado de forma explícita, é isso? Exatamente. Agora, quando o dogma é praticado de forma explícita, e assim, isso mais especificamente dentro do catolicismo, né? Porque o protestantismo, ele e principalmente agora, né, o pentecostalismo, né, eles trazem
é uma relação com o fim do mundo mais imanente mesmo, né? Eles acreditam no reino de 1000 anos de Jesus depois da tribulação, dentro da história, né? O catolicismo hoje, na verdade, eu diria que o catolicismo desde 1700, mais ou menos, ele trabalha com um fim do mundo, né, com um eschaton que é necessariamente transcendente, né? Ele não ocorre na história, ele transcende a história, né? Ele não, toda a tribulação e a segunda vinda de Cristo, ela não ocorre, ela não é pensada como ocorrendo historicamente, necessariamente, né? Tá. Então você acaba conseguindo trabalhar esse anseio, porque assim, esse anseio pelo fim do mundo, ele não nasce da religião, né? Ele chega na religião por conta de um anseio natural, né? E dentro dessas especificamente, né, dessa espiritualidade tradicional, que foi o que difundiu o catolicismo foi o que difundiu essa visão de fim do mundo, né, de julgamento final e tudo mais, você tem um desenvolvimento histórico dentro, né, dessa religiosidade, em que esse afeto ele é codificado, ele é trabalhado e posteriormente transcendido, né? Caralho. E aí dentro dessa vivência você consegue, de certa forma, fazer as pazes com o mundo e esquecer um pouco a necessidade de ver o fim do mundo ocorrer. Boa. Entendi. Cara, só que você vê, isso ocorre depois da Reforma Protestante, dentro do catolicismo, e depois do Iluminismo, né? Então, assim, tudo o que... e o mundo moderno, né, o mundo que a gente vive hoje, o mundo moderno e pós-moderno, ele surge no Ocidente, né? Ele surge dessa divisão, e ele nunca trabalhou a transcendência do eschaton, né? Do fim do mundo. Porque isso foi um desenvolvimento posterior, né? Ele saiu, né, saiu do catolicismo antes dessa transição ocorrer. Então, o mundo moderno ele é muito preso à noção de fim do mundo e de fim da história. Cara, e isso é muito doido que você tá trazendo, Caio, porque é uma coisa que eu vejo sempre e que sempre me incomodou desde ali que eu li né, o Hacking-Bay, aquele caos, né, terrorismo poético, e que ele faz um manifesto contra narrativas apocalípticas, né, contra essa urgência do fim do mundo, contra eu acho que é a última proclamação de sentido de vida de pessoas ordinárias. E aí, né, deixa eu tentar evitar um juízo de valor e argumentar o que eu tô querendo dizer. Né? Aquelas pessoas que, destituídas de todo e qualquer tipo de possibilidade e oportunidade de desenvolvimento de propósito pessoal, vão encontrar no fim do mundo uma forma de propósito coletivo que ela é inescapável e que, portanto, né, aquele propósito ele é inerentemente herdado por todos, porque se estamos todos vivos, né, e compartilhamos de uma comunidade e o mundo vai acabar, então, né, este fim do mundo ele passa a dar um sentido para a existência ordinária, né, e aí isso é uma forma de escape, né, de você não abraçar né, a sua existência, a sua espiritualidade, e partir para uma urgência que ela
ela vai conseguir fundamentar de base emocional uma série de atos impensados, uma série de filosofias que não fariam sentido se não, né, nessa urgência de fins de tempo, né? E aí isso cai como uma luva pro sujeito que vive em paranoia, em ansiedade, de alguma forma em não pertencimento com a sua espiritualidade, porque ele contrai ali, né, um valor imediato. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, faz total sentido. Eu vejo muito isso sendo repetido hoje nessa narrativa das pessoas com a inteligência artificial, de que agora a gente vai ter a revolução das máquinas, ou então agora né, o mundo vai acabar, ou então salvem seus empregos, né, e tudo. E claro, assim, é lógico que é importante a gente discutir, ter um pensamento crítico acerca disso tudo, mas a gente vai ficando treinado para ver esses pensamentos alarmistas e o quanto que às vezes as pessoas elas reproduzem isso inconscientemente, e que, como você está trazendo, isso faz muito sentido de ser algum tipo de herança de um certo cristianismo, né, uma herança cultural dessa vivência, dessa imanentização do escatom, né? Eu não sei se eu consegui compreender exatamente o que você trouxe aqui. Faz sentido isso, não? Não, faz todo sentido. É exatamente exatamente isso que eu tô dizendo. Exatamente isso. Legal. Tá. Então, assim, eu vejo esse valor hoje, né? Mas eu também tive o meu processo de oposição consciente à religiosidade que eu fui criado, né? Ótimo, tá. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Mas, bom, e aí, Caio, você falou que você veio ao mundo, então, nessa família católica de prática mais mágica, assim, putz, eu quero entrar nisso mais pra frente, assim, dessas visões da magia do catolicismo, porque é uma coisa que foi depois de eu conseguir superar essa minha resistência com o cristianismo que eu comecei a enxergar, né, essa visão mágica, e isso leva muito a gente a entender culturalmente o esoterismo brasileiro, né? Mas Sim. assim, pra gente retomar, né, essa trajetória, para eu entender como é que é a formação do seu pensamento mágico, porque eu considero que você é uma pessoa que tem um pensamento mágico muito elaborado e muito próximo, assim, do meu. A gente concorda em muitas coisas, inclusive em simpatia por sistemas que a gente gosta de trabalhar, né? Em off aí você citou a sua admiração pelo Sefer Yetzirah do Aryeh Kaplan, que também é um livro que me inspirou, assim, absurdamente. Então eu quero saber mais dessa perspectiva sua. Mas como é que é, então, essa formação do pensamento mágico do Caio? Como é que né, essa vivência de esoterismo, né, desde o primeiro insight de tipo assim, putz, tem alguma coisa a mais do que só essa prática religiosa, até tipo, tá, beleza, isso é magia, né, eu posso me chamar de mago, né, ou de magista praticante, e isso aqui faz sentido pra mim. Como é que é isso? Não, tá, vamos lá. Quando eu entrei na catequese, né, quando eu tive idade para entrar na catequese, minha mãe me deu um livro, que era um livro para criança, que era um livro, assim, comentários sobre a Bíblia para crianças, né? E era a Bíblia inteira, né? E eu comecei do começo. Caralho. Né? E eu comecei do começo. E eu parei, e quando eu falo parei, me detive por mais tempo, e foi quando eu entrei em contato com a figura do Rei Salomão. Olha. E eu fiquei simplesmente fascinado pelo Rei Salomão. Isso com 10 anos de idade. Né? Fiquei fascinado pelo Rei Salomão.
E aí uma sincronicidade que ocorreu, né? Na época eu não chamava de sincronicidade, mas eu entendia como que hoje a gente chama de sincronicidade, né? Quando eu li esse capítulo pelo Rei Salomão e reli o capítulo, eu fui atrás, mas onde é que está isso na Bíblia? Como é que é isso? E pergunto as coisas para minha mãe, meu pai, Rei Salomão para lá, Rei Salomão para cá. E eu era fascinado pela ideia de que a única coisa que Salomão tinha pedido tinha sido sabedoria. Sim. E que a partir de pedir sabedoria, você, né, ele tinha acesso a tudo que fosse necessário, né? Aham. E é muito engraçado, né? Depois, muitos anos depois, né? Quando eu fui ter contato com Gabalá, né? Você tem a segunda Séfira, que é a sabedoria, né? Rockman. E de fato, lá contém todas as Sefiró, as outras Sefirós, né? De Binah, tá bom? Que estão contidas dentro da sabedoria, né? Dentro de Rockman. Sim. Então, assim, quando eu fui estudar, eu fiz. É aquela coisa, é um fio contínuo, né? É um fio contínuo que eu vou ligando os pontos, né? E a sincronicidade que eu mencionei que ocorreu foi, eu fiz todo esse, né? Tava com essa fascinação pela figura do rei Salomão, aí sobre toda a história, né? Das duas mulheres, então corta o filho no meio, não, é a mãe verdadeira que não aceitou que cortasse a criança, tudo aquilo. Quando eu fui na missa, porque tinha a missa das crianças, né? Missa para que as catequistas iam, né? Pode crer. E aí tinha quiz, né? Aí tinha um quiz. E junto tinha o grupo de jovens lá, que é o pessoal que cantava na igreja e tal. Então, assim, era já galera jovem adulto, né? Adolescente, jovem adulto. E aí o padre falou assim, ó, vou fazer uma pergunta no quiz, essa pergunta é ali pro grupo de jovens, não é para as crianças da catequese, porque é uma pergunta mais avançada, né? E aí ele perguntou por que Salomão era um rei sábio. E o grupo de jovens dando respostas que eu não que o padre não ficava satisfeito, né? Aí eu falei, nossa, mas é porque Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Né, veja, né? Isso é muito sobre saber o que pedir e como pedir, né? E aí uma catequista que estava ali pro lado, vai lá e fala. Eu falei, mas essa pergunta, essa coisa, neurodivergente aqui, né? Eu falei, mas essa pergunta é pro grupo de jovens, eu não posso responder, né? Não, levanta, vai lá. Aí eu levantei e eu falei, né, então, Salomão pediu sabedoria para Deus. Aí, tipo, aí, ó, tá vendo? O padre, né, tá vendo? Aí ele fez toda aquela coisa bem, assim, bem católica sobre a sabedoria, né? E depois ele falou. Aí depois ele fez outra pergunta. Eu preciso de um exemplo da sabedoria de Salomão. Ninguém tinha. Aí fui lá eu de novo, né? 10 anos de idade. Não, tinha duas mulheres, eu dedicava meus filhos, tá? Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse sido. Hoje eu penso, né? Se eu tivesse sido criado num lar evangélico, eu tinha virado menino pastor, né? Total. Aliás, tenho conhecido muita gente que foi criado em lar evangélico, foi menino pastor e depois que começou a trabalhar com a espiritualidade de fato, aquilo dali de alguma forma né, fundamentou muita coisa. Então é interessante também pensar isso, né? É isso que eu tô chamando de fundamentação da religião né, de origem, assim. Isso é muito doido. E eu tinha muitos conflitos dentro da catequese, né? De brigar com a catequista falar que ela estava errada, né? E assim, conversas sobre, tipo, coisas que a Igreja Católica abandonou. E eu sabia dessas coisas por causa da convivência com a minha família, né? Coisas que a Igreja Católica abandonou há muito tempo, né? Sobre a questão do limbo, as crianças não batizadas vão pro limbo, né? E aí eu tinha, tipo, brigas, assim, com a catequista, porque ela falava, não, é isso, eu falava, não é, e ela queria continuar no assunto, assumindo que, né? E eu falava, mas não faz sentido, e aí não avançava o negócio.
E aí ela, tipo, me levou pra sala da irmã que cuidava da catequese pra irmã dar um jeito em mim, né? Caralho! E a irmã falou assim pra mim: Olha, Caio, tem coisas dentro da religião que tem coisas dentro da religião e dos mistérios divinos que é muito difícil de entender e a sua catequista não entende. Oh! Caraca! Aham. Ela falou assim, aí ela falou assim pra mim, por tudo que você tá me falando, você entende muito, muito, muito melhor que ela. Uau! Inclusive, você me Uau! fez pensar Aham. algumas coisas. Só que eu vou pedir para Que- você entender que a catequese funciona com voluntários e que essa catequista é a pessoa que a gente tem. Caramba, e você tinha quantos anos, Kai? 11 anos. 11 anos. Caralho, Foi esse que foi meu segundo legal, ano de tá? catequese. Aham. E foi complicado, porque inclusive o marido dessa catequista era amigo do meu pai, né? É, teve um- teve toda uma Um altercação, embrolho né? social. Um embrolho Aham, social, aham. exato. E eles se encontravam, e Tá. assim, meu pai frequentava um café que esse mesmo cara frequentava, que era 2 quadras do prédio da catequese, né? Eu cresci numa cidade de 40 mil habitantes. Aham. Então, é- é- eu tive né, toda essa formação de reflexão sobre a espiritualidade, né, dentro de um contexto católico, né, eu não, porque a maioria das pessoas relata uma vivência um pouco mais autoritária, né. Sim. E nesse sentido, eu tenho a plena noção de que a minha vivência não é regra, ela é exceção, né. Aham. E isso é parte, né, desse caminho, isso é parte até, né, alguém pode ver, né, como destino ou como sincronicidade ou Uhum. como quer que seja, mas tudo isso foi, né, sem eu perceber, foi me levando para magia, porque eu via o relacionamento com o sagrado e com o divino, né, que eu faço uma separação muito clara entre sagrado e divino, né, Ah. porque Ah, como? o divino é transcendente, o sagrado é imanente, né? O sagrado é algo que existe nesse mundo em que eu posso ter um contato direto com ele de forma consensual. Outras pessoas podem ter aquele mesmo contato, né? Usando ainda dentro do catolicismo, né? A hóstia ela é sagrada, Sim. Tá. né? A hóstia Tá. ela é sagrada. É, a Eucaristia é divina, né? Dentro de uma. Boa. Porque é que ela transcende a hóstia, né? Boa. Não, assim, sagrado é algo. Porque assim, algo pode ser sagrado sem mesmo. Até de forma secular, né? Os direitos humanos são sagrados. Sim. Né? Ótimo. Sagrado é aquilo, são coisas que você consagra, né? Sagrado são coisas consagradas, são coisas reservadas para fins sublimes, né? Uhum. Então, assim, eu fui tendo construindo essa relação com o sagrado e com o divino de uma forma que ela não era acrítica, era uma forma era constante reflexão, né? Era constante questionamento, né? E um constante trabalho de, né, equilibrar essa herança que vinha, né? Essa herança cultural com um mundo em que eu vivia fora de casa, né? Com os colegas, com os amigos, com a escola, com os relacionamentos, né? Posteriormente, né? Na faculdade. E assim, para finalizar a parte sobre a infância, né? Quando eu fui fazer a primeira comunhão, você tem o treino, né? Você come uma hóstia não consagrada antes de comer a hóstia consagrada na Sim. missa da primeira comunhão.
E era claro demais pra mim que o sabor era muito diferente. Olha. Eu não sabia sobre mediunidade, né? Mas pra mim era claramente uma evidência de que algo real acontecia ali. Aham. Porque Que não legal. era o mesmo sabor, assim, não era um sabor parecido pra mim. E até hoje Sim. não é, né? É, Nossa, que legal. Isso é muito bacana. Eu nunca ouvi ninguém falando disso, mas faz todo sentido do mundo. Sempre que eu vou na missa com a minha mãe, toda aquela coisa, o sabor da hóstia, ele não é o sabor de um pãozinho, pra mim, né? Aham, aham. E quando eu fui ter a crisma, né, no momento que a crisma ela envolve uma unção, né? Ela envolve um sinal da cruz na testa. Sim. E quando eu recebi essa unção do bispo, eu senti calor na região. Olha. Aham, aham. Que hoje eu chamo isso, né, de uma ativação do chakra, Do Ajna, aham. exatamente. É, Sim. eu senti com muita clareza e para mim aquele calor tinha uma cor e era uma cor dourada, né? Olha só. Aham. E isso antes de eu ter contato formal com, né, com toda a simbologia que se usa, né, dentro da magia ocidental, que se usa, né, dentro do Tantra, né? É, são simbologias diferentes, claro, mas eu quero dizer, você tem a questão, né, você tem a questão do terceiro olho, né, da terceira visão, você tem a questão do dourado na magia ocidental como, como uma, uma energia crística solar, né? Aquela Sim, coisa toda, sim. né? E antes de conhecer esses símbolos de forma consciente né, de todo o esoterismo, de toda a sistematização em torno dele, eu já fazia essas associações naturalmente, né? E aí corta pra. Isso eu tinha 13 anos, né? Aí corta pra. Né, na minha crisma, corta pra eu na faculdade com 19, né? Durante toda a minha adolescência eu tive muito paralisia do sono, né, Rodrigo? Uhum, uhum. E durante a faculdade eu tive um episódio de desdobramento espontâneo, que foi. E assim, mais especificamente uma projeção no duplo etérico, né? Tá, Não uma projeção astral, né? Que eu também faço essa diferenciação, né? claro. Para mim a projeção astral ela é em mundos mais diferentes, por assim dizer, mundos mais distantes desse, né? A Sim. projeção no duplo etérico é na versão desse mundo, né, construída, né, pela rede de informação que emana do próprio mundo, né? Uhum. Que é aquela que é o que o pessoal é o sair do corpo clássico, né? Você sai do corpo e entra pelo seu quarto, né? Sim. E aí um belo dia eu tava dormindo no meio da tarde, né? Eu morava numa república e o pessoal tinha. Eu tava com muito sono, eu deitei e tal, tava muito cansado. E o pessoal tava conversando alegremente na sala de TV e eu queria ir lá conversar, mas não tinha força, eu tava muito cansado. Eu falei, vou deitar um pouquinho. Aí eu deitei um pouquinho, tive paralisia do sono. Falei, nossa, mas que droga, além desse negócio de paralisia do sono, porque eu não sabia o que era, né? Não sabia o que dava pra fazer com isso. Pra mim era só um estorvo, era só um problema. E eu quero ir lá conversar com a galera. E eu fiz força, força, força pra levantar e levantei. Só que eu Uhum. levantei e eu tava assim, gente, mas que esquisito. Parece que eu tô bêbado, tá tudo pesado e leve ao mesmo tempo. Eu não sinto meu pé no chão direito, o meu equilíbrio tá esquisito. E aí eu fui lá na sala conversar com as pessoas e as pessoas não me ouviam. Uau. E as Uau, que pessoas não legal. E as pessoas não me ouviam, não sei o que. Eu falei, vou voltar pra cama. E quando eu voltei pra cama, eu já tava na cama. Eu me Uhum. vi deitado. Eu falei, mas caralho, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei assustado e acordei, né? Aham. É... E na época, né, isso no
segundo ano da faculdade, na época eu estava numa vibe meio cética, né? Numa vibe, porque assim, eu fui para mim, né, a realidade do cristianismo era verificável, não é verificável para todo mundo. Quando eu descobri que não era verificável para todo mundo, eu passei a achar que não era real. Ah, entendi. Aham. Então, nessa época eu tava assim, que eu não acredito, assim, eu não era ateu propriamente dito, mas na verdade eu não estava muito importando com essas questões, se eu acreditava, se eu não acreditava, se era real, se não era real, sabe? Eu tava num processo, eu tava muito ocupado com a minha vida de material na faculdade e tudo, para sequer me preocupar, efetivamente com isso, né? Sim. E assim, pra mim na época aquilo foi um sonho estranho. Tá. Né? Eu racionalizei aquilo como, eu tava ouvindo as pessoas, eu queria levantar, e eu sonhei que eu levantei, né? E aí eu vi meu corpo deitado lá, porque na verdade eu tava dormindo. Pra mim foi assim, eu descobri que eu não tava acordado, né? Parte do sonho de descobrir que eu não tava acordado. E aí eu tive essa experiência e pouco tempo depois eu fui saber que existia essa coisa de sair do corpo projeção astral. Eu falei, mas peraí, Foi que eu tive. isso aí aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Aham. E aí eu passei a tentar provocar conscientemente, né, a projeção astral. E a projeção É astral outro não. limpo, né? A projeção duplo etérico, especificamente, mas eu conhecia. E assim, eu tava lendo técnicas sobre projeção astral e toda aquela coisa. E como você sabe, é difícil pra caralho. A projeção no duplo É difícil. etérico é difícil pra caralho. Sim. Eu acho que eu tive uma dezena de vezes uma projeção integral, assim, sabe? Sim. Uma dezena não, uma dúzia, pra falar a verdade. De mais duas, enquanto eu falava. Sim. Porque, inclusive, quando eu tive esse contato, eu desbloqueei memórias da infância, né? Olha. E aí eu lembrei de uma vez, quando eu tinha, tipo, 7, 8 anos, que eu queria muito ir na casa de um amigo meu brincar. E era de noite, e eu falei assim, eu vou dormir e vou, de propósito, sonhar que eu vou lá. Uhum. E aí eu dormi, eu falei assim, será que eu já tô dormindo? Já posso levantar? Era isso. É que eu tô dormindo, já posso Caraca, levantar? Será que que eu já vou doido. levantar no sonho? Tá, eu acho que agora eu vou levantar no Aham. sonho. E aí eu levantei e falei, agora que eu já tô sonhando, eu vou andando até a casa do meu amigo. Aham. Só que no caminho tinha um monte de coisa estranha, tinha um monte de bicho, saca? Tipo, assustador, na beira do caminho, tentando me assustar, né? E eu vi aquilo como um pesadelo, né? E eu já tinha aprendido com a minha mãe a lutar contra pesadelo. Olha, que legal. Tá. Tipo, ela falou assim, não, quando você tiver um pesadelo, você fala assim, não, sou eu que... Você perceber que é um pesadelo, você fala assim, não, sou eu que mando. Uhum. Uhum. Excelente. Aí ela falou assim, se você tiver com medo, você reza pro seu anjo da guarda. Olha isso, Rodrigo, olha o quão magístico é isso, né? Sim, total. Você reza pro seu anjo da guarda, né? Aí eu rezei pro meu anjo da guarda e falei assim, mas esse sonho tá muito difícil. Vou voltar e vou dormir normal, sabe? E foi isso. Que legal. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, sabe? Eu era uma criança aí. E também desbloqueou a memória de uma infância mais tenra mesmo, de 3 ou 4 anos, que eu tinha pesadelos recorrentes, de que assim, meu vô era padeiro, né? Então eu saía muito com ele na Kombi, ele com os balaios onde ele ia distribuir pão, ele e minha avó. Uhum. E durante essas viagens, às vezes eu dormia na Kombi.
E eu sonhava que aparecia pessoas malvadas. E que essas pessoas malvadas vinham atrás de mim. Aí eu pedi ajuda pro meu avô e pra minha avó e eles não me ouviam. Eu gritava e eles não me ouviam. E eu só conseguia escapar, né, quando... que normalmente era na praça, perto da igreja, esses pesadelos, que eu dormia na Kombi, né? Porque meu avô parava a Kombi na praça e distribuía os pão nos lugares, né? E eu só parava de ser perseguido quando eu ficava de frente para a igreja. Que daí as pessoas má não chegavam perto. Caralho, que doideira. Que doideira. E aí, ouvindo esse tipo de relato, é que a gente entende ali, enfim, a gente entende muito da mitologia, da sensibilidade e da superstição dos povos antigos, né? Às vezes você nem precisava ser cristão, mas esses símbolos sagrados, eles já operavam na sensibilidade, mesmo que a pessoa não tivesse um entendimento da fundamentação do símbolo, né? Uhum. Sim, porque o símbolo ele é um index, né? Ele é um pacote de informação e aquela informação tem o poder. É uma síntese, né? Uma síntese energética, né? Uhum, tá. Num paradigma energético, né? Seria exatamente isso, exatamente. Aí eu entendi, né? Que tipo, nossa, aquilo que eu tinha quando era criança eram projeções astrais, né? Eram projeções do duplo etérico, porque as pessoas que estavam acordadas não me ouviam, e tinha pessoas que elas não viam, e essas pessoas más não eram visíveis para essas pessoas, porque essas pessoas estavam acordadas, né? E eles não me ouviam, por quê? Porque essas pessoas estavam acordadas e eu estava fora do corpo. Eu não estava gritando com a voz física, né? Então, assim, né? Eu comecei a ter essas experiências e aí, assim, eu fui de cético para... Não, beleza. O que existe não é exatamente aquilo que eu aprendi da minha religião de nascimento, de criação, né? Mas tem alguma coisa e essa coisa é muito mais do que superstição, do que só exatamente, né? O mundo, o universo, a realidade, ela é muito maior do que apenas esse mundo material, físico, com tudo verificável e tudo tudo estável, né? Tudo previsível, né? Que a gente tem. Né? Porque a dificuldade de trabalhar a espiritualidade de maneira cética é o fato de que não as realidades espirituais, e quando eu falo realidades, eu estou falando assim das coisas que você tem em contato, que você consegue verificar, elas não são estáveis. Né? A reprodutibilidade ela é limitada. Né? Você não tem a mesma experiência duas vezes. Então você não consegue abordar com um rigor científico que você aborda, né, questões de física. Né? Você não dá. Mas eu fui descobrir posteriormente, você consegue ter rigor matemático. Né? A gente chega lá. E aí eu fui disso para beleza, tem alguma coisa. E aí eu comecei a perceber, pera, então existe alguma coisa real e válida em todas as religiões. Foi esse momento, né? 21, 22 anos. E aí eu comecei a ler sobre tudo, e assim, eu não estava... eu ainda não estava no ponto de, tipo, levar magia a sério. Para mim, eu apenas estava fazendo tipo o que hoje a gente chamaria de um estudo de religião comparada, né? E os episódios, né, de projeção do duplo etérico, as tentativas de tentar sair do corpo de propósito, né, as experiências de projeção astral espontânea mesmo, de sair para mundos muito diferentes. E aí você começa a ter, né, sonhos
Você começa a sonhar com uma coisa que acontece no dia seguinte, você começa a ficar, mas cara, o que está acontecendo? Eu preciso entender isso e tudo mais. É, e, e isso me levou para um lugar muito ruim. E eu vou dizer qual. Me levou para um lugar muito ruim. Mas assim, foi um intervalo assim, de 2 semanas. Né? Porque na época, pesquisando na internet, quando você pesquisava questões sobre projeção astral, chakras, e integrar diferentes religiões, e aí o cristianismo dentro disso, tudo mais, você chegava no gnosticismo da Fundação. No Samuel, É, tipo? isso, não próprio. Aham, aham. Nossa, tá. Né? Porque quando você. É Google, né? Você Aham. juntava com essas palavras-chave, você chegava nisso. Porque era o que tinha. O que você chegava no Brasil era ou né, Teoria da Conspiração do Marcelo Daldeba no Sedentário É. Imperativo, né, no blog, antes dele ter blog próprio e tudo aquilo. Aham. E que era uma coisa assim, que era provocativa, mas ela não esclarecia muita coisa. Era Né? mais instigativa, né? Isso, era de instigar, exatamente. Aham. Ou você chegava em conteúdos de espíritas, mas daí os espíritas eles eram muito cabeça fechada, né? Uhum. Na época você não encontrava coisas sobre matriz africana na internet. Ah, verdade, eu lembro. Aham. Você não encontrava, né? Eu tinha um amigo, um conhecido, na verdade, eu não chegava a ser amigo, um conhecido da faculdade que era um bandista, e eu tive algumas informações dele, mas assim. A hora que eu consegui, tipo, o primeiro lugar em que eu consegui, assim, um lugar que, ó, tem um monte de informação concentrada sobre todas essas coisas juntas, foi uma fonte muito ruim, tanto em termos de qualidade do conteúdo, quanto em termos da visão, da cosmogonia que ela traz, né? E é esse gnosticismo, né, da Fundação. E eu levei aquilo a sério por aproximadamente 2 semanas. Você diz esse gnosticismo. Isso. Tá. Eu levei aquilo. Foi assim, 2 semanas. Aham. Eu levei aquilo a sério por aproximadamente 2 semanas. E aquilo era terrível, aterrador. Porque assim, para quem não conhece, né, eles pregam um gnosticismo extremo, né, em que esse mundo é ruim, né, que é até um gnosticismo antissemita, né? O Deus dos judeus é mau, aí Jesus é bom, que ele é filho do verdadeiro Sim. Deus. E aí traz toda a questão de karma do hinduísmo, mas de uma forma mais conectada à conexão do Sim. pecado, né? Eles têm toda umas técnicas de negociação de karma, que eu não quero nem saber quais são as entidades que de fato trabalham Nossa, nessas negociações de karma, sim. né? Eles eles acreditam, não só que eles são contra o sexo, né? Eles são contra a Sim. ejaculação, né? Eles defendem que eles chamam de espasmo sexual. Eles defendem que você consegue transformar a ejaculação em energia e você Sim. nunca Sim. ejacula. É uma abstenção Eles chamam completa, a né? ejaculação de queda. Eles chamam a ejaculação de Caralho, essa eu não queda, sabia. né? Aham. E... Enfim, eu levei aquilo a sério por aproximadamente 2 semanas, né? E foi uma experiência, foi uma vivência tão ruim, né? Tão tóxica, né? Porque assim, eles inclusive fazem aquela coisa bem típica de seita, né? De tipo, querer, tipo, falar que você precisa se afastar de tudo, Sim. de toda a sua vida, né? Todo mundo que você conhece tá te levando para baixo junto, Sim. aquela coisa toda. E assim, como esse contato ele foi feito, como esse contato foi feito por internet, eu nem cheguei a conversar com ninguém, era só o contato do conteúdo de site.
Quer dizer, isso Eu não era. tive um risco real Aham. Era de você cooptação, né? com a interpretação daquilo dali por conta própria, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Eles traziam coisas que faziam parte de vivências reais que eu tive, né? Uhum. A projeção astral, o encontro com seres, né? O duplo etérico, aquela coisa toda. E aquilo, por um período curto, né? Essas 2 semanas, me convenceu de que tudo que eles falavam era real. Porque se eles estão falando de uma coisa que ninguém fala, e eu sei que é real, como que... por que vai ter coisa que não é, Sim, né? sim. Só que assim, foi 2 semanas para eu conseguir perceber as contradições e falar assim, isso aqui é um monte de besteira. Né? E nessa... na verdade, eles estão usando coisas... hoje eu já tenho essa visão, né? Eles usam coisas que não são besteira de uma forma extremamente perversa, né? E perversa no sentido pleno da palavra, né? Só que foi um choque tão grande que eu não sei exatamente se foi um processo puramente psicológico, se teve um processo espiritual, mas eu passei um tempo completamente fechado para a espiritualidade depois daquilo. Nossa, caramba, tá. Foi quase um trauma mesmo. Foi um trauma, assim. Uhum. Mas assim, não, tudo aconteceu muito rápido nessa época, né? Foi, como eu disse, isso aí foram 2 semanas, né? E aí eu passei um processo que, na verdade, tipo, até energeticamente você vai até perceber como é um período que faz sentido depois de um trauma desse tipo, né? De um trauma energético. Foi um período de aproximadamente meio ano. Tá. Em que eu fiquei completamente fechado, eu nem queria pensar nesse tipo de coisa. Nossa. E foi quando eu tive... Foi engraçado, né? Eu tive essas 2 semanas de esquizoterice tóxica, né? Aí depois desses 6 meses, eu tive exatamente 2 semanas de ateísmo niilista completo. Olha. Tá. Nada existe, tudo aquilo era alucinação, sabe? Uhum. Procurava racionalizar coisas que já tinham acontecido comigo e tipo... Só que isso me trouxe uma... Isso foi extremamente desesperador. Porque se nada existe, nada faz sentido, entende? Sim. Sim. E para Realmente... alguém que tem uma fundamentação lógica do mundo e que tem essa capacidade de né, interpretar o corpo literário e tudo, né, você que já tinha toda essa formação, isso é muito mais agravante do que para alguém que, de alguma forma, aquilo dali não era tão profundo, né? Essa conexão com esse sagrado, assim. Sim, sim. E aí, durante essas 2 semanas, eu comecei a fazer o possível. Eu comecei a fazer o meu próprio advogado do diabo. Eu comecei a analisar todas as experiências que eu tive, a visão, a cosmovisão que eu tinha, para sistematicamente refutar tudo. E era um processo extremamente doloroso, mas quando eu encontrava uma refutação, eu começava a me ver próximo de uma libertação. Uhum. Mas eu não conseguia refutar tudo, Rodrigo. Claro. Eu não conseguia. Tinha certas experiências, eu não conseguia uma explicação que coubesse numa visão de mundo materialista, nihilista, né, completa. Não conseguia. Sim. Porque isso, inclusive, me levava para questões, né, para questões muito... Mas pera, então tudo existe... Por que tudo existe? Então tudo existe do nada, por acaso? Mas que acaso? Que acaso mágico é esse? Por que há algo e não há nada, né? E eu fui entrando num processo de desespero, porque, por um lado, eu sentia a dor de estar tentando refutar aquilo que eu já... Tudo que eu acreditava, que fazia minha cosmovisão.
E ao mesmo tempo a dor de não conseguir fazer isso, porque eu falava assim, eu não vou conseguir encontrar a verdade. Aham, aham. E aí eu tava, tipo, tava sozinho em casa, né? Na época eu tinha uma namorada que eu morava junto, né? E ela tinha viajado pra cidade natal dela e tal, eu tava sozinho em casa. E eu não conversava com ninguém sobre esses processos, Rodrigo. Era tudo assim, Por conta né? Era própria. tudo em por conta própria, em segredo, tudo. É, e eu e aí eu tava sozinho em casa e eu deitei e falei assim, eu não aguento mais. Ou eu deixo de acreditar em tudo, ou eu passo a acreditar em tudo. Uau. Aham. É, Quase um juramento de e assim, amícia. não, então, e esse passo a acreditar em tudo, né? É tentar descobrir o que que é real, o que que não é, em que medida, e assumir, né, a ideia de que eu não vou saber tudo, de que eu vou ter que acreditar, porque eu não vou ter como saber. Então, assim, foi assim uma encruzilhada ali que ou eu só vou acreditar no que eu consigo saber, ou eu vou assumir uma postura radical de agnosticismo positivo. Tá. Porque o agnosticismo não sei se tem ou não, né? E o agnosticismo positivo seria não sei se tem ou não, mas eu vou agir como se tivesse, porque vai que tem, né? Só que naquele momento a minha vontade era o lado de não vou acreditar em nada, porque aquilo parecia que eu ia conseguir viver muito mais fácil. Aham. Parecia que eu ia ter uma vida mais tranquila. Não, vou viver minha vida, fazer minhas coisas, sem me preocupar com, é, com espiritualidade, com qualquer coisa que possa estar em volta me influenciando, sem me preocupar com se meus sonhos são reais ou se eles são só delírios, sem me preocupar se tem vida após a morte, o que, que acontece, né? E, na verdade, o meu desejo momentâneo, na verdade, era esse. E aí eu sentei sozinho no escuro. Peguei um travesseiro, coloquei o travesseiro na minha cara e falei em voz alta. Se eu não tiver uma prova agora de que existe alguma coisa, eu nunca mais vou acreditar em nada. Aham. E aí eu tive um episódio de fosfeno, eu vi uma luz muito brilhante de olho fechado. Aham. A luz mais brilhante que eu já vi. Tudo branco, tipo, todo meu campo de olho fechado, no escuro, sozinho com o travesseiro na cara, ficou tudo branco e meus olhos ardiam. Caraca. Ah. E aí eu abri o olho, né, com aquele uou. Por quê? Eu fiz o que todo mundo diz que faz e não acontece nada. Que ia pedir uma Mas prova. eu acredito que é pedir uma prova. Aham. A galera que é cética faz e não acontece nada. Sim. E a galera da espiritualidade diz pra não fazer. Sim. 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 Que é pedir uma prova. Eu pedi uma prova e a prova veio. Aham. Ela não me explicou nada. Aham. Ela só me trouxe a certeza de que, não, beleza, realmente existe mais coisa, realmente não é só isso, sabe? Tipo, porque eu até, assim, eu até tentei racionalizar isso, tipo, porque assim, pesquisei, se existe esses fenômenos, né, é neurológico, né, você enxergar uma luz muito forte. Sim. Mas eu não consegui uma explicação convincente de que aquilo era somente um fenômeno neurológico. Por quê? Porque a minha intenção gerou aquilo. Uhum. Uhum.
Ótimo, ótimo. E aí nisso eu sumi eu fiquei mais tranquilo, né? Até as minhas pesquisas com relação à espiritualidade, elas diminuíram, né? Porque eu não estava mais tanto em busca de uma definição. Uhum. Já tava, mas eu sei que existe, tá além do que eu sei, tá lá, não vai para lugar nenhum, né? E a partir daí você começa a tentar sistematizar como que você pode estudar mais sobre aquilo dali, tipo. Exatamente. E foi. E aí, assim, aproximadamente 3 anos depois, né? Aí a gente já tá entrando assim. Eu já tinha terminado a faculdade, tinha começado a trabalhar na empresa, junto com os colegas de faculdade, abri uma empresa de games, né? Que legal. E eu passava madrugadas trabalhando, né? E eu praticava meditação, né? Porque assim, acaba que a prática eu nunca abandonei, né? Desde que eu comecei a tentar produzir projeção astral e tudo mais, né? Então, prática de respiração, prática de controle, né? Que a gente chama de controle energético, né? Estado vibracional, esse tipo de coisa eu nunca abandonei, né? Mesmo no momento em que eu achava que aquilo era só, tipo, neurológico, eu fazia porque era bom, né? Você sentia Dentro efeito? daquelas... sim. E... É que naquelas 2 semanas eu me convenci de que aquilo tudo estava na minha cabeça. Acontecia e não estava tudo na minha cabeça. Tipo, e aquela coisa, eu cheguei à conclusão de que era algo natural, que é uma conclusão correta, inclusive. Então, assim, eu nunca abandonei essas práticas. Tá? Aí teve um dia, né, que meditando durante... Porque assim, eu meditava, até hoje eu faço isso, eu medito quando eu tô com sono, mas eu preciso continuar acordado, que eu consigo restaurar, né, ânimo e energia. Aí eu sentei para meditar durante uma madrugada no escritório, porque eu precisava cumprir um prazo e tal. Falei, eu vou sentar, vou limpar minha mente, aquela coisa toda, né? E aí eu tive uma visão, né? É um símbolo específico, é um símbolo muito simples, né? Não é um símbolo bidimensional, é um símbolo, né? É um objeto. Todo mundo conhece, não vou falar qual por questão de até de não querer induzir pessoas que eventualmente possam ter um tipo de experiência mística semelhante. E eu vi esse símbolo e eu falava assim, esse símbolo é meu... E eu via ele e não é que eu falava, eu tinha a informação de que aquele símbolo representava o meu corpo. Olha. Tá ligado. Eu olhava para aquilo e falava, mas eu não sou o meu corpo. E aí vinha um símbolo que representava a minha mente. E assim, todas as ideias, todo o pensamento que eu já tive, todas as minhas opiniões, toda a minha memória, tava tudo ali. Só que eu olhava e falava assim, mas eu também não sou isso. Uau. E aí apareceu uma outra versão desse símbolo inteira branca. De luz no escuro, no espaço. E eu sabia que aquilo era o eu. Olha. Assim, eu fui de, beleza, não sou o meu corpo, não, mas eu não sou minha mente, eu não sou minhas opiniões, eu não sou minhas ideias, eu não sou minha história, eu não sou minha inteligência, eu não sou nada disso. Que é uma experiência mística clássica, né? Clássica assim, não que as pessoas passem por isso comumente, né? Mas que é o descrito e esperado, né? De se vivenciar, né? Assim, as pessoas acham que elas vão passar justamente por esse processo de identificação com o que se é essencialmente, né?
Sim, aí eu soube disso depois, né? Aham, na época. Mas sim, exatamente isso. E Aham. assim, eu não só, esse símbolo, eu não só sabia que aquilo era eu, como aquilo me transmitia. Não é a certeza absoluta, não certeza não define, né? Aham. Aí a palavra gnosis entra, porque era o conhecimento daquilo. Do Boa. mesmo jeito que você conhece uma maçã quando você come uma maçã, entende? Sim, sim. Eu obtive o conhecimento de que aquele eu sempre existiu. Caralho. E aí? E isso, E, de alguma forma, e sempre vai ressignifica existir. toda a experiência espiritual e a própria perspectiva de si. Sim, sim, né? E até conectando com a minha criação cristã e toda sobre a coisa sobre a alma imortal, né? Uhum. Aí todo estudo de religião comparada que eu fiz, aí reencarnação, mas tem reencarnação, não tem reencarnação. As pessoas não se lembram do que encarnou, mas o que encarna não tem a memória da encarnação anterior, mas tem, né? Todo aquilo lá eu passei a ver a partir dessa experiência. Uhum. Porque até assim, hoje, quando eu leio questões sobre, né, espiritualistas, essa é a minha pedra de toque. Boa. Né? Essa é a minha a régua com que eu avalio se aquilo faz sentido para mim ou não. Ou não. Né? Então, assim, se não existe uma alma consciente imortal, não serve para mim, porque isso para mim é conhecido. Uhum. Se não existe a memória da mente, porque é o seguinte, aquele símbolo que representa aquele eu que sempre existiu, nossa, eu quase falei sem querer o símbolo. Aham. Aquele símbolo, vamos chamar esse símbolo de bola para pra eu não cometer a gafe. Tá. Aquela bola que era eu, que sempre existiu, embora ela não fosse a mente que eu tenho, Aham. ela sempre se lembraria dessa mente, de viver através dessa mente. Sim, Embora ela não fosse o corpo, ela sempre se lembraria de viver através desse corpo. sim. Né? Então, assim, essa experiência mística, ela definiu muito a forma, não só como eu vejo a espiritualidade, mas como eu avalio qualquer tipo de conteúdo, ou obra, ou opinião acerca da espiritualidade, porque, para mim, aquilo ocorreu comigo de maneira real. Né? Eu me vejo como tendo tido o conhecimento dessa realidade, né, de uma espiritualidade que transcende o tempo, Nossa. transcende a personalidade, transcende o transiente, né, de uma eternidade absoluta. Ô, Caio, E, eu acredito muito que esses momentos, né, que para mim podem ser definidas como experiências de pico, elas são experiências de interseção de todas as personas que a nossa essência anima, né, em tempos e espaços diferentes, e que quando um dos nossos eus consegue um contato tão íntimo como esse, de alguma forma eu gosto de pensar que todas as outras parcelas de quem nós somos, né, integralmente, por assim dizer, todas elas têm algum tipo de insight ou algum tipo de conexão, ou algum tipo de estremecimento do tipo, caramba, alguma coisa aconteceu, ainda que eu não tenha consciência para conseguir traduzir aquilo dali, sabe? É uma fantasia minha de que eu gosto de pensar assim, sabe? Faz sentido isso pra você, não? é interessante o que você falou, porque assim, era muito claro para mim, né, que Aham, aquela bola do eu, que não era uma aham, bola, mas aham. estou chamando de bola, que aquela bola do eu, ela não é que ela não existia no passado ou no futuro, Sim, sim, sim. né? Ela existe além do tempo, né? E que a partir Então, dela muitas outras coisas aconteciam. sim, mas e eu percebi ela como a causa da conexão.
Claro. Então veja bem, o primeiro símbolo que eu vi era o meu corpo, o segundo símbolo que eu vi era a minha mente, minha personalidade, e o terceiro era esse eu. Aham. Esses diversos eus, né? Aquele segundo símbolo era esse eu atual que faz parte desses diversos eus. Uhum. E isso para mim pode ser diferentes encarnações, pode ser diferentes universos, pode ser muita coisa, diferentes linhas temporais, né? Pode ser muita coisa, e até assim, a forma como eu vejo encarnação e reencarnação hoje, ela até eu não acho que encarnação é uma palavra tão boa, né? Mas eu vejo como assim, eu não tenho uma visão de encarnação como no espiritismo, né? Que assim, embora eu acredite no espírito indivisível, Uhum. porque eu vi esse eu, Uhum. né? Eu não acho que aquilo que os espíritas veem como sendo o espírito indivisível é indivisível. Porque, para mim, no espiritismo, eles chegam até o segundo símbolo, que é o da personalidade. Uhum. O que eles chamam de espírito é essa personalidade. Uhum. E embora eu acredite que uma personalidade possa reencarnar, como no espiritismo diz, eu acredito que não é só isso que ocorre. Como Eu assim? acredito Ah, eu acredito que a mesma fonte espiritual, que no caso da minha visão é aquela bola, sim. ela poderia, entre aspas, encarnar em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, Ah, sim. no mesmo lugar do tempo, Tá, né? entendi. E encarnações passadas para sua personalidade, porque você pode, né? Você poderia porque, cara, o que é personalidade? É um padrão de informação, certo? Uhum. Então veja bem, se aquela vamos chamar assim, se aquela mônada, né, que é a bola branca Uhum. que eu falei, né, se aquela mônada ela tem a memória de uma experiência num corpo que gera uma certa personalidade, uma outra experiência corporal que gere uma personalidade semelhante, ela vai atrair a consciência dessa mônada. Uhum. Entende? Como se a consciência viajasse pelo mundo, pela realidade, pelas realidades, pelo multiverso, e adquirisse essas experiências como avatares, entende? Uhum. Uhum. Não, doido. E aí isso vai conectar com a questão lá, quando a gente finalmente entrar na parte mais de tecnomagia, né? Sim. Paradigma informacional e tudo mais. Sim. Então, assim, essa experiência, assim, foi a minha segunda pedra de toque, né? A primeira foi aquela visão de luz pura. Aham. Ô, Caio, só uma coisa, né? Essa visão, né, dessa bola branca aí de que ela, né, de alguma forma, a impressão de que ela pode, né, encarnar em mais de uma pessoa simultaneamente no mesmo lugar, tô partindo dessa hipótese, não é muito diferente daquilo que é defendido por aí como chama gêmea, né? Como indivíduos que eles compartilham de um mesmo destino ou alguma coisa assim. Eu não quero entrar nesse escopo assim, quer dizer, se você quiser entrar, a gente pode entrar, mas simplesmente para dizer assim, isso é defendido com mais comum do que se imagina por aí. O negócio é que as pessoas às vezes não aprofundam filosoficamente a ponto de conseguir entender sobre essa coisa de origem e tal e tudo, né? Mas tem muita gente que vai falar, por exemplo, da mônada
ser um grupo de almas em consonância, né? Então, assim, você acaba a sua Cluster, né? evolução individual, esse cluster, né? Exatamente. Então, é legal, assim, de entender que não é só brisa nossa, assim. Existem muitas linhas filosóficas que vão defender e vão aprofundar essas experiências, né? Trazendo outros tipos de fundamentações e tal, e tudo, né? Eu achei legal de trazer e comentar isso. Mas, beleza, eu tava recapitulando e falando que teve essas duas experiências de pico, né? Primeiro, né, aquela grande luz branca que te apareceu, e segundo, esse momento de pico, essa integração e essa visão de quem se né, com letra maiúscula, por assim dizer. Exatamente. Exatamente. A Tá. parte do desdobramento do duplo etérico eu não coloco como parte desse tipo de experiência mais. Por quê? Não só pelo, assim, pelo, entre aspas, nível da experiência, mas porque, assim, não foi uma experiência... Cara, as projeções, elas me trouxeram mais dúvidas do que revelações, entende? Enquanto que essas experiências, elas trouxeram, assim, certezas, né? Eu falei, certeza é uma palavra ruim, né? Ela trouxe eu falo, individualmente me trouxe o conhecimento daquilo, o travar contato, o tocar, né? Aquilo. Então, assim, aí houveram essas duas experiências, né? E aí depois dessa segunda, eu realmente falei assim, não, beleza, agora eu vou, eu assumi que eu acredito nisso, né? Que a minha cosmovisão é uma cosmovisão mística, né? E aí eu voltei para os meus estudos de religião comparada e tudo aquilo, e agora com esse olhar, tendo essa pedra de toque, né? E a minha relação com a minha religião de criação nesse momento ainda estava desconectada porque para mim a reencarnação tinha passado a ser algo muito tangível, né? Ou a metempsicose, mas enfim, o renascimento no mundo da mesma alma imortal no mundo material, né? E tem toda a questão do catolicismo com relação a isso, né? E aí eu passei a ver, né, todo o catolicismo de uma forma assim que é muito comum, muita gente vê exatamente dessa forma, muita gente vai estar ouvindo e vai falar, não, mas é isso mesmo, né? Eu comecei a ver o catolicismo assim como uma construção falsa em torno de verdades espirituais, né? Quase como algo que aprisiona a verdade espiritual dentro dela. E nesse momento eu falei, beleza, eu tenho uma espiritualidade, eu sou um espírito imortal, mas eu passei a ter aquele sentimento tão comum dentro do pessoal da magia, de oposição consciente a valores e dogmas, né, cristãos. Tá, sim. Faz sentido. Que foi... Porque você não consegue ver a expressão do potencial do sagrado, né? E isso, coincidentemente, foi quando eu comecei a levar magia a sério. Coincidente? Não, né? E aí eu comecei a ter aí veio toda a bagagem de sempre, né? Astrologia, tantra New Age, né? Chakras New Age, começou a vir, né, toda coisa de neopaganismo, Wicca, comecei a me informar sobre todas essas coisas e ver como elas se conectavam com aquelas experiências, né, fundamentais que eu tive. Sim. E nesse processo, né, eu fui aos poucos tendo não queria dizer que eu fui ficando louco, né?
não quis dizer que eu fui ficando louco, mas eu acho que é uma boa forma de descrever, né, como um estado de insanidade, né, que foi quando eu passei cara, aquela coisa, assim, dá vergonha de falar, mas tem que ser dito, porque muita gente passa por isso, Aham. muita gente provavelmente pode estar nesse momento, mas é aquele momento em que você acha que você é uma criatura especial, completamente que está destinada à grandeza num mundo de pessoas tolas e cegas, saca? Tipo, Aham. Aham. É o sentir-se especial, né? Eu sou diferente porque eu sei algo que as pessoas não sabem e eu descobri o segredo do mundo. exatamente isso, exatamente isso. E assim, num primeiro momento, isso se manifestou na típica manifestação gratiluz, né? Ah, Que foi a época que eu virei vegetariano, fui vegetariano por 5 anos, né? ah, Que aí você come. É aquela coisa de não, eu sou um ser transcendente, esse mundo está em evolução e eu sou o mais evoluído, e é meu papel. É, é meu papel trazer mais evolução para esse mundo. Uma coisa assim, bem condescendente, né? É, e. Só que assim, isso não durou muito, né? Isso aí durou um espaço assim de 1 ano e meio, né? uhum. Eu continuei vegetariano, né? Mas aí passou, a hora que passou essa guinada para um narcisismo espiritual, né? É, de eu sou um ser superior de luz, veio veio a compensação pro lado da trevosidade. Como assim? Eu comecei a eu comecei a ter e até por conta das minhas experiências da vida física, né, e de trabalho, de tentar conquistar as coisas e ter obstáculos e tudo mais, aí eu entrei de vez na ideia de procurar poder. Ah, entendi. Sim, sim, Que, tá. e aí que é quando você entra na feitiçaria, né? É, justo. Aham. Que é Todo quando você mundo entra na... passa por isso em algum momento porque você tá querendo explorar o potencial daquilo dali que você tá estudando, né? Exatamente, exatamente. Aí você começa a entrar na feitiçaria. Aí começou a magia do caos, né? Aham, Aí começou o contato com a magia do caos. sim. Assim, como é muito interessante assim que no final das contas, né, a magia do caos foi o que acabou me levando de volta para, né, acabou me levando de volta para de alguma maneira para minha infância, né, porque foi quando eu, né, para a espiritualidade cristã, né, por incrível que pareça. Porque a magia do caos ela propõe aquele relativismo, aquela crença instrumental, né? E você passa, tipo, parte da proposta é você ser capaz de ver qualquer coisa como válida, né? Aham. E isso me permitiu psicologicamente começar uma reconciliação, né? E, Mas e usar desses elementos cristãos, assim, né, pra fazer mágico? isso mais pra frente, ainda não na feitiçaria, né? Nessa época de feitiçaria caoísta era uma, eu tava realmente assim, tipo, a minha cosmovisão na época era muito mão esquerda mesmo, assim, Rodrigo, era assim, não era satanista porque não era de oposição Sim. à divindade, né? Ah, Era era bem caoísta mesmo, na real, porque era o seguinte, era uma posição de no mundo há muitas pessoas com muitos desejos, não há espaço para os desejos de todos, né? Na verdade, até meio telemita, se eu for pensar, né? Não há espaço uhum, para a manifestação da vontade de todos, então eu preciso adquirir poder para que a minha prevaleça, porque esse é o papel de todo mundo. uhum. Né? Sim. Caralho. Caralho. Pode crer.
E eu tentar exercer esse poder é lícito por conta porque é o que todo mundo faz, né? É o que é como o mundo é, né? Por assim dizer. E essa é a parte mais, eu acho que essa parte é a parte do relato que vai ficar um pouco mais obscura, né? Porque as memórias desse período elas são muito misturadas, né? Porque nessa época, assim, cara, eu fazia sigilos diariamente, sabe? E parte da memória misturada, porque eu fui direto na técnica do Carroll, né? Que envolve você esquecer o intento. Sim. Né? Então, até hoje, as memórias desse período são difusas. Né? Isso foi 2013, né? Faz 10 anos, né? Faz 10 anos e eu tenho... Eu ainda de repente eu desbloqueei. Puta, eu fiz esse sigilo. vai Deu merda. relembrando, né? E deu merda, isso aconteceu por causa disso, sabe? Até assim, pra dar um exemplo prático, né? Isso aí já faz bastante tempo que eu lembrei, que eu me toquei disso, né? Já faz uns 7, 8 anos. Que na época eu estava trabalhando em 2 jogos na empresa. Eu era sócio da empresa, estava trabalhando em 2 jogos. Um desses jogos era muito mais comercial, assim, tipo, feito, vamos ganhar dinheiro com esse jogo. E outro era uma coisa muito mais experimental e pessoal, né? E na época eu fiz um sigilo para que aquele jogo mais comercial me trouxesse dinheiro. Era tipo, sabe? Típico, direto e reto. Eu quero que tal jogo me dê dinheiro. Né? Tal jogo vai me dar dinheiro. Assim, uma ordem pro universo de que aquele jogo ia me dar dinheiro. A real que aconteceu foi... Eu tive uma série de desentendimentos impossíveis e irreconciliáveis envolvendo coincidências absurdas para gerar mal entendido dentro da empresa. Tipo, caos total. Caraca. Aí o que acontece? Eu acabei saindo da empresa, assim, na verdade, sendo botado para fora da empresa. Só que assim, eu era sócio da empresa, eu tinha direitos e toda aquela coisa. Como parte do meu acordo de saída, eu fiquei com a propriedade daquele jogo mais experimental. Tá. E aquele jogo mais experimental eu lancei depois e ele me deu muito dinheiro. Olha! O outro jogo que tinha feito sigilo, ele foi sacrificado porque ele ficou com a empresa. Tá. Calma. O que você tinha feito sigilo pra ganhar dinheiro ficou com a empresa? Sim. Tá. Oi, que estranho. E eu tenho assim... Oi? Veja bem, eu estranho tenho... o resultado? Não, veja bem, eu tenho eu sei, né, que aquele jogo mais comercial não deu muito dinheiro. Sei. Por motivos assim, ele nunca ia dar, não tinha como. E eu fiz um sigilo para que ele me desse dinheiro. E as brigas que eu tive na produção dele, com as pessoas que estavam envolvidas na produção dele, que culminaram sendo botado para fora da empresa, foi o que me proporcionaram que aquele outro jogo mais experimental ficasse só para mim. Entendi. Que foi o que de fato trouxe dinheiro, então. Detalhe, esse jogo mais experimental é uma adaptação de Fausto. Tá, que doido. Nossa, que legal. Tá. E de alguma forma o sigilo, ele agiu certo, né? Ele te trouxe dinheiro de fato, e só não foi através do jogo que você pretendia num primeiro momento, né? Não, e assim, de certa forma, aquele jogo foi a moeda de troca. Exatamente, né? Sim. Maravilhoso. Ô, Caio, você falou uma coisa, você falou que
o primeiro jogo inspirado no Fausto Soul era Gambler. o Isso, Soul isso. Gambler. Isso. E o nome desse segundo jogo, ele também tá disponível para as Tá pessoas sim, que tá quiserem sim. Tá sim, isso jogar? é Face Como é que It. chama? Tá no Steam. Face It. Face It? Isso, exato, de Incari. Inclusive tem uma série de erros nesse jogo. Depois eu deixei lá quase como um diário mágico esses erros. Nunca corrigi. Legal, você trouxe o gancho que eu queria, que é... Vamos falar de diário mágico rapidinho? Vamos? Maravilhoso. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Deixa eu fazer então um disclaimer pro pessoal que tá escutando a gente. Pessoal, esse episódio ele vai ficar num tamanho um pouco maior que o normal, mas é porque quando eu e Caio a gente encontra, a gente tem muita coisa pra conversar e a gente vai pirando e a gente vai filosofando e vai chegando em conclusões, né, em conjunto aqui. E, bom, é isso. Eu quero ouvir do Caio como é que é esse rolê dele de anotação, de experiência, se né, se é algo que ele já fazia há mais tempo ou se ele começou a fazer, né, a partir da prática mágica e como é que é, Caio, assim, se você usa uma plataforma física, você escreve em papel, ou se você escreve mais, né, digitalmente, como é que é essa vivência sua com o diário, com a anotação? Eu escrevo em papel. Eu já tive diário de feitiçaria, né? Fiz esse sigilo em tal data, né? Hoje eu tenho, ainda quando eu faço sigilos, e novamente, eu trabalho sobre aquela regra interna. Eu não faço um sigilo que eu não queira que seja perene, né? Toda ação mágica que eu faço hoje segue o que eu faço eu quero que aconteça sempre, né? Sim. Isso inclusive, tipo, me impede de fazer muita cagada, né? Não vou fazer isso aqui que... então eu tenho algumas anotações de intentos de sigilos, né? E de onde eu encontro esses sigilos nos meus cadernos, né? Porque eu não faço mais diário de feitiçaria. Tipo, fiz isso, tal data, quero que isso aconteça. Não faço mais. O que eu faço é registro de prática, principalmente registro de prática teúrgica, e não é um registro textual. Como assim? Assim, obviamente tem texto, mas são desenhos e símbolos. Eu desenho desde criança, né? Então, por exemplo, eu faço a contagem do Homer desde 2018, né? Inclusive, assim, eu fiz toda a conexão da contagem do Homer com o Lux Titanos, né? Com as 7 Midot, né? As 7 características, né? Dos 7 planetas, enfim. Eu faço a contagem do Homer desde 2018 e todo ano, durante a contagem, eu desenho, eu trabalho no desenho do dia da contagem. Olha, que legal. Então eu fiz um desenho contendo símbolos, né, mais ou menos figurativos, né? Por exemplo, tenho Tiferet, Shebe, Malkut, Malkut, Shebe, Tiferet tem um bebê. Tem um bebê dourado. E eu trabalho nesse desenho. Passo mãos de acabamento todo ano durante os dias. E aos poucos eu vou adicionando camadas, né? Então hoje eu tenho, né, todos os nomes divinos da Sefirot, todas as hierarquias angelicais, tudo correlacionado com a combinação, né, de duas Sefirotes nos 49 dias, né? Então é como se eu estivesse fazendo a minha própria versão
das 50 portas, né? Ou do Liber Logaeth, do Enochiano, né? Como se eu estivesse fazendo a minha entrada pessoal, né? Para aquilo. Então, assim, esse tipo de trabalho me desenvolveu um relacionamento dos cadernos como não apenas um registro, mas como parte do ato mágico em si. E isso. Ótimo, excelente, faz todo sentido. Eu trabalho da mesma forma. Aham. Então, assim, eu não registro o que eu não quero que seja perene também. E se eu registro o que eu não quero que seja perene, eu me livro do registro eventualmente. Excelente, faz sentido. Por quê? Porque eu acredito que aquela informação vai continuar ali. Aquela informação vai continuar ali. Ela vai continuar ali depois que eu desencarnar, ela vai continuar ali quando eu reencarnar. Esse caderno ele pode estar perdido num depósito, mas uma outra encarnação minha pode não encontrar fisicamente esse caderno. Mas ela vai estar informacionalmente conectada a ele. E eu não quero que esse caderno seja um problema. Eu quero que ele seja uma solução. Legal. Isso, sobretudo porque ele está consagrado e ele está sendo escrito sob um estado de, vamos dizer assim, de gnose, Sim, né? sim. Porque claro que existem formas de desanexação dessas informações e tal, mas isso tudo que você traz e esse seu cuidado e essa sua cautela são muito legais, são muito interessantes para as pessoas terem e tomarem mais consciência acerca de como que elas se expõem, né, às informações que se tem no dia a dia, né, desde a série que a pessoa assiste, dos filmes, até os jogos, até os próprios registros, até né, a forma como se consome música, a forma como se expressa no mundo e o que a gente traz para nós mesmos voluntariamente, o que a gente traz para nós mesmos inconscientemente. Eu acho que faz muito sentido e assim, uma coisa é você falar isso para as pessoas, a outra coisa é as pessoas escutarem isso depois de ver toda a sua trajetória e a forma como isso moldou e molda a sua caminhada e ter um exemplo tão concreto, tão palpável, né, é uma outra forma de percepção dessa informação e uma outra forma de entendimento de como que isso pode ser aplicado na vida, né? Eu boto fé. Não, sim, total isso. Interessante você falar disso, porque assim, isso aí também tem bastante correlação com aquela iniciação, né? Que é aquela iniciação secreta, numa ordem secreta, né? Pelo qual eu passei, né? Que ela envolve esse trabalho de de todas as suas versões, de todos os seus eus, né? E eu acredito, inclusive, assim, a interpretação hoje que eu faço, né, lá do Apocalipse de São João, em que você tem o livro da vida e o julgamento, e aí você tem o que é salvo, o que é jogado no inferno, aquela coisa toda, né? Eu acho que esses diversos eus, né, que você tem, inclusive, o eu de agora não é o mesmo de 2 minutos atrás, né? De que esses diversos eus, você tem os que vão para o livro da vida e tem os que vão ser descartados, né? As experiências que servem, né? E as que não servem, a separação do joio e do trigo. Aí você percebe, né? Eu conecto lá com o começo da conversa, né? Porque eu tenho toda uma leitura mística e esotérica do catolicismo tradicional e do catecismo tradicional e da teologia cristã, que ela é balizada por essas experiências místicas, inclusive ressignificada de um nível que muitas vezes eu leio
eu leio trechos bíblicos, eu falo, cara, e assim eu procuro não ser arrogante, obviamente, mas eu né, não quero cair nisso de novo, mas eu leio e falo assim, cara, eu sei exatamente o que isso significa, e quase ninguém sabe. Mas um dia saberão, sabe? Tipo, Sim, sim, sim. Excelente, excelente. E ao mesmo tempo, né, que as plataformas que a gente atua e que a gente constrói, que elas possam servir justamente para a disseminação desse tipo de conhecimento e que as pessoas possam acessar isso, né, às vezes de forma mais integral, né? Eu acho que é isso, é por aí, né? Cara, muito bom, muito bom. Caio, onde que o pessoal pode te encontrar, cara? Além desses jogos já listados, inclusive se você quiser me passar depois os links para eu colocar na descrição né, do episódio, eu coloco eles pro pessoal jogar. Mas assim, você tem algum tipo de presença virtual mais ostensiva? Você tá nas redes sociais? Não? Como é que o pessoal te encontra? Me fala. o mais fácil é pelo Instagram, né? Que é o @caio_jchagas. E eu não posto, quase não posto, né? O post mais antigo que eu tenho lá, na verdade, eu já postei muito, né? O post mais antigo que eu tenho lá é de 2020, né? Que é Bind Rune. Mas eu respondo mensagem por lá, né? Então, assim, legal. Tá. uma forma mais fácil, assim, para alguém, né, procurar contato comigo seria por ali. Legal. Muito do que eu falei pode ser encontrado no registro desse meu Instagram, inclusive. Legal, boa, nossa, porque aí o pessoal tem registro visual. Eu também uso o Diário Mágico, eu também uso o Instagram como alguma forma de registro imagético da minha vida, né, tanto pessoal quanto mágico. E, sei lá, acho que ultimamente eu tenho estado mais discreto, assim, tem coisas que às vezes não cabem, mas quando é alguma coisa que me impacta muito, geralmente eu dou uma forma de transformar isso em texto e postar no blog, ou então de tirar uma imagem abstrata e postar no Instagram, enfim. Eu acho que eu gosto dessas ferramentas tecnológicas porque elas ajudam a ressignificar a experiência para além do pessoal, né? Eu acho que quando a gente produz um produto deliberado para o coletivo, aquilo dali ressignifica e amplifica a força daquilo que foi vivenciado, né? Não sei se você pensa assim também, mas eu tenho essa visão, assim, esse carinho assim, pelo ambiente digital como forma de endossar o que eu vivenciei, sei lá. Eu tenho também, assim, eu tomo o cuidado de deixar separado no sentido de que nem, eu falei, várias coisas do que eu falei, você vai ver do que eu falei durante, né, a conversa aqui, você vai conseguir encontrar registro disso no meu Instagram. Mas esses são registros de segunda mão, por assim dizer. São produções feitas a partir daquela prática mágica. Mas os desenhos que eu faço, os desenhos que eu fiz para a contagem do Homer, né, os desenhos que eu fiz, os 72 páginas que eu fiz durante o ano do Shinramen Forá, isso eu não publico. Eu publico obras derivadas disso, mas aquilo é meu. Sim. É privado, né? Assim, eu não mostraria para ninguém, né? Mas eu não publico, né? Por assim dizer. Esse é um dos motivos pelo qual também, né, ou além de outros tantos, mas é um dos motivos pelo qual isso não é feito em superfície digital. Maravilhoso. Caio, cara, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter compartilhado tanto conosco, foi muito legal. Eu já sabia que ia ser muito legal, mas superou muito as minhas expectativas. Espero que você tenha gostado também. Eu gostei muito, assim. Sinto muito ter estendido tanto, assim. Você falha miseravelmente em me conter, isso já está estabelecido, né, desde o Mas a ideia é essa mesmo, é deixar fluir.
e ouvir essa experiência. Eu acho que se eu tivesse te contido, a gente não tinha acessado tantas coisas que foram tão legais, as coisas que você trouxe, das iniciações e das experiências todas. Então, né, eu acho que é por aí mesmo. E, cara, é só agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas pra gente, né, gravar aí no futuro. Inclusive, vou te chamar depois pra gente né, gravar mais especificamente sobre esse tema de cabala e ir explorando essas vivências aí. Vai ser muito legal. Eu até falar isso, cara. Chama mais vezes, porque daí as conversas ficam mais curtas, senão tem muita coisa pra cobrir, mano. Vai ser maravilhoso. Valeu demais. Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Caio é um cara com uma bagagem sinistra de gigante e sempre que eu troco uma ideia com ele, isso expande muito as minhas possibilidades, as minhas perspectivas. Eu passo a rever uma série de práticas com outros olhos e espero que vocês tenham tido um pouco dessa impressão que eu tenho. Bom, o Diário Mágico ele é composto por uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de vocês, mas a gente tem também lá na edição o sempre lindo, maravilhoso Guilherme Neves, da @Lefou Produções, e fazendo as nossas capas a gente tem a Mariana Maia lá da @IlustraMomô, vocês podem seguir eles lá e conferir o trabalho deles, e é isso, anotem os seus resultados. Lefou Podcasts.